Existem algumas doenças dos cães que são um pouco mais complexas de serem tratadas. Existem alguns casos de cães que acabam sendo mais difíceis de conseguir um resultado positivo. E realmente, para quem tem um cão, para todo dono de cão que nota que o seu cão não está normal, todo dono de cão que percebe que o seu cão está com algum tipo de problema, que está passando por algum tipo de doença, está tentando lutar e se curar de alguma doença, você sempre vai procurar um bom médico, vai procurar sempre um bom veterinário que realmente fale a sua língua, que consiga entender do caso do seu cão e passar a melhor indicação para que você realmente consiga sucesso em resolver o possível problema de saúde do seu cão. Ninguém quer ver o próprio cachorro doente. No entanto, alguns tratamentos de saúde com os nossos cães acabam por persistir e perdurar mais tempo do que a gente imaginava. Muitas vezes você chega no veterinário e acha que a doença é simples, acha que o problema é rápido e ele vai te passar um remedinho e vai curar o problema. No entanto, às vezes não é assim. Mesmo depois que você seguiu todo o protocolo indicado pelo veterinário, o seu animal continua com os sintomas parece que iguais. Parece que todo o tratamento não deu certo, parece que não fez efeito nenhum. E aí, como lidar em um caso como esse? Esses são as doenças difíceis de serem tratadas pelos cães. No entanto, não acredite que uma doença difícil de ser tratada, ela na verdade é uma doença impossível de ser tratada. Eu sempre falo isso para as pessoas aqui que assistem as nossas lives, inclusive. A gente tem a live aqui todos os dias, né? Se inscreva no nosso canal, ativa o seu sininho. Eu preciso muito da ajuda de vocês por aqui, dando seu like, dando seu joinha. Sempre que você chegar aqui embaixo, comenta aqui embaixo de que cidade vocês me assistem. Adoro saber a cidade de vocês. Adoro quando vocês comentam que horário que vocês estão assistindo a nossa live, porque a gente faz essa live de manhã, geralmente à noite também, e quando vocês comentam o horário, eu sei qual é o melhor horário, talvez para que eu faça uma live em horário diferente e que você possa assistir ao vivo, tá? Sempre no final de cada live eu abro para responder algumas dúvidas e perguntas, e o tema de cada uma dessas lives que a gente faz diariamente, ele vem do nosso site. A gente tem um site chamado dicadoveterinário.com, basta você acessar nosso endereço na internet, dicadoveterinário.com, e lá tem um botãozinho, cadastro grátis, onde você pode entrar no nosso grupo de WhatsApp e receber o link das nossas lives diárias. E você também pode se cadastrar lá embaixo, de cadastro grátis, você entra no grupo de WhatsApp e lá embaixo tirar dúvida grátis. Você pode mandar sua dúvida gratuitamente para que a gente possa fazer uma aula como essa, te dando um direcionamento para você aprender a cuidar bem do seu cão, tá? Esse é o nosso principal trabalho. E se você quiser falar comigo hoje, eu sempre tenho que falar isso, né? Por mais que seja repetitivo, mas eu não atendo mais presencialmente, eu não sou mais um veterinário profissional que atende dentro de clínica, dentro do consultório, mas eu hoje presto consultorias a donos de cães, pessoas comuns que têm seus cães que já foram para veterinários. Me especializei em casos complexos e difíceis. Animais, pessoas que já passaram por vários veterinários, vários especialistas, já fizeram vários exames e estão cansadas de gastar dinheiro, de tentar tratamentos e parece que nada dá resultado. Eu me especializei nisso porque eu identifiquei que existe um padrão nos casos de doenças difíceis dos cães, existe um padrão. Toda pessoa fala, eu já tentei de tudo para curar coceira do meu cachorro, nada resolve. Pois é, existe um padrão do porquê essas coceiras acontecem. Já tentei de tudo para curar a otite do meu cachorro e nada resolve. Pois é, existe um padrão que origina essas otites. E muitas vezes os tratamentos, a maior parte dos profissionais, é focado no sintoma, é focado em tratar de fora para dentro. E o remédio, infelizmente, ele não consegue curar a doença, porque a doença surgiu de dentro para fora. Então, se eu quero resolver um problema, eu tenho que buscar o tratamento de dentro para fora. Mas eu vou explicar um pouquinho para vocês de como funciona meu método aqui e vou explicar talvez algo que você se identifique aí na sua casa. Você que tem um animalzinho, que já tentou tratar de todas as maneiras, todos os remédios e fórmulas e produtos que você já tenha visto e parece que nada resolve. Talvez hoje você entenda o real motivo disso, beleza? Preciso muito da ajuda de vocês, tanto com seu like, seu joinha, seus comentários, tá? Participa comigo, quem ficar comigo até o final, eu abro para responder as dúvidas de vocês. Tem alguém que é a primeira vez aqui comigo? Digita aí 111, se é a sua primeira vez aqui assistindo as nossas lives. Se você já me assiste, se você já me acompanha, digita aí 22222 no chat, beleza? Doenças difíceis dos nossos cães. Será que existe realmente uma doença que é difícil de ser tratada no nosso cachorro? Será que existe uma doença talvez incurável? Será que existe algum tipo de doença que não tenha cura para o nosso cão? Eu vou te explicar que na maioria dos casos não, tá? As doenças podem ser tratadas, as doenças podem ser curadas muitas vezes, tá?
a gente tem uma certa limitação de cada cão, ou seja, cada cão tem um perfil, cada cão tem um sistema imunológico, tem um corpo que age e reage diferente, tanto às medicações quanto aos problemas do ambiente, os agressores do nosso ambiente. Então, eu tenho que saber e conhecer qual é a naturalidade do meu cão, qual é o nível de ativação imunológica que o meu cão tem. Isso é fundamental para que eu possa pensar em montar uma linha de ataque, uma linha de tratamento do meu cão. Porque por mais que a gente tenha protocolos de tratamento, né? Todo veterinário, ele se forma, ele estuda, ele faz suas especializações, suas pós-graduações, e ele tem um certo protocolo padrão de tratamento da dermatite bacteriana, piodermite, protocolo padrão do tratamento da otite, protocolo padrão para piometra, protocolo padrão para dor de ouvido. Tem vários protocolos, né, que muitas vezes os profissionais aprendem nos seus estudos e tendem a querer aplicar isso com os cães. No entanto, o protocolo nunca pode ser igual para todos os cães. Porque o protocolo ele precisa ser moldado para cada cão. Cada cão tem uma ativação imunológica e cada cão tem uma família. E aí começam o desdobramento do motivo por que alguns cães não respondem bem a um tratamento e por que alguns cães respondem mais a outro tratamento. Por que você não pode comparar o seu cachorro com o cachorro da sua irmã? Por que você não pode comparar o seu cachorro com o cachorro da sua vizinha, com um outro caso que você viu na internet? Por que às vezes as pessoas sofrem amarguradas por ficar lendo os comentários e comparando o caso dela com o caso de um outro cachorro, com o caso de uma outra pessoa? Ah, mas eu passei tal coisa e resolveu. Ah, mas eu tô passando e não tá resolvendo. Ah, mas tal pessoa disse que tal produto é bom, que acaba com a coceira. Mas talvez para o seu cão não vai resolver, porque o seu cão tem um nível de ativação imunológica e o seu cão tem um estilo de vida. Estilo de vida que é o estilo de vida que você condicionou o seu cão a tê-lo. E muitas vezes o profissional, o médico veterinário, ele não está te perguntando sobre a sua vida, ele não está te perguntando sobre o seu conceito de vida. E aí eu vou te dar a grande dica da live, né? A primeira grande dica da live. Quem quer a primeira dica da live? Digita aí 33333. Participa comigo no chat, seus joinhas e corações, beleza? Coraçõezinhos aqui na tela, hein, gente? Por favor. Primeira grande dica é: se o seu veterinário não pergunta a você sobre a sua vida, se o seu veterinário não te deixa desconfortável, se o seu veterinário não te faz perguntas que você não sabe responder, opa, cuidado. Muito provavelmente o seu veterinário está indo para o caminho errado. Muito provavelmente o seu veterinário está te tratando como sendo um caso normal na estatística. Ele está te tratando com protocolo padrão. Isso é básico, gente, básico. E eu falo isso com toda convicção por eu ser veterinário e pelo fato de eu prestar consultorias a médicos veterinários de todo o Brasil. Eu atendo vários médicos veterinários, ensinando esses veterinários a criarem um protocolo de avaliação, criarem um protocolo de atendimento que satisfaça o tutor, que satisfaça ao resultado no cão e que realmente agregue valor a ele como profissional. E um dos pontos primordiais que o profissional erra e acaba sendo um veterinário mediano e acaba sendo um profissional mais ou menos, e isso está impactando em você não conseguir o resultado que você busca com o seu cão, é o fato dele não saber fazer uma anamnese bem feita. Vou repetir para vocês. Se o seu veterinário não te faz perguntas difíceis, se o seu veterinário não faz perguntas sobre você e sobre a sua vida, sim, o veterinário precisa saber mais sobre o dono e a rotina do dono do que do cachorro. Por quê? Gente, entendam que na faculdade o veterinário estuda 5 anos sobre o animal. Quando ele vai fazer uma pós-graduação, uma especialização, ele estuda mais 2 anos o animal. Estudos sobre o animal, o veterinário já tem um monte. Ele já sabe de cor e salteado sobre problemas dos animais. O que ele não aprendeu na faculdade, o que ele não aprende nas pós-graduações, nas especializações e muito menos nos estágios ou mesmo nas residências por aí. O que ele não aprende? Ele não aprende a lidar com gente, ele não aprende a conversar e a extrair da pessoa a informação que realmente faz sentido para que eu resolva o meu caso. Porque todo dono de cão faz coisas com o seu cão que acaba por não contar para o veterinário. Fala a verdade, vamos e convenhamos.
Vamos lavar a roupa suja por aqui? Vamos lá, quem topa lavar roupa suja? Digita aí 55555 para mim aqui nos comentários. Todo mundo já fez alguma coisa na vida que não contou e não tem coragem de contar para o pai e para a mãe. Todo mundo já fez alguma coisa que não teria coragem de contar para um professor, por exemplo. Todo mundo já fez alguma coisa que talvez você guarde em segredo e você não contou para nenhum seu amigo. Todo mundo faz alguma coisa com o seu cão em casa, afinal de contas é a sua casa, é a sua intimidade, é a sua rotina, ninguém tem nada a ver com isso. E você faz coisas com o seu animal que você não conta para o veterinário. Ou você não pretende contar, a não ser que ele pergunte, a não ser que ele diga que esta resposta, contar ou não contar isso, vai fazer todo sentido para que você tenha um tratamento de sucesso. E aí eu te conto, muitos tratamentos não dão certo por erro da própria pessoa. Não que seja um erro crucial, mas é um erro porque ninguém te disse isso. É por isso que eu estou aqui dizendo e fazendo uma aula para te mostrar que se o seu veterinário não está te perguntando, se o seu veterinário não sabe extrair essas perguntas de você, tá na cara que o tratamento não vai dar resultado. Porque ele vai tratar o seu cão como sendo um quadro padrão. Vocês querem exemplos? Pois é, eu atendo pessoas hoje do mundo todo. E 95% das pessoas que me contratam, 95% das pessoas que falam comigo no WhatsApp, são pessoas que já têm veterinário, que já foram para vários veterinários, que já foram para especialistas e já gastaram muito com exames. Gente, é assim, eu teve um tempo que eu comecei a perguntar para as pessoas, quanto você já gastou no tratamento? Meu, assim, é absurdo. O número de pessoas que já gastou 5, 7, 10, 12, 15 mil reais. Quando a gente vai para os atendimentos que eu atendo no exterior, pessoas de outros países, é 10, 15, 20 mil dólares de tentativas, 2, 3, 4, 5 anos de tentativas de tratamento e nada de resultado. E aí eu te pergunto, algum desses veterinários te perguntou isso? E a pessoa fala, não. Algum dos veterinários já sugeriu você fazer essa alteração? Não. Coisas básicas, coisas simples, mas se o veterinário não fizer as perguntas certas para você, você vai dar as respostas erradas para ele. E se você der as respostas erradas, ele vai tratar errado. Exemplo, uma doença do carrapato, uma simples doença do carrapato. Eu não gosto de tratar doença do carrapato. Inclusive, eu tenho um livro sobre a doença do carrapato que eu dou todo passo a passo. Por quê? Para a pessoa que tem um cachorro com doença do carrapato, é só comprar o livro e seguir o protocolo. Não tem como dar errado. Agora, e se o cachorro não tem a doença do carrapato? Ou e se o cachorro tem uma doença diferente do que está na doença do carrapato? E a pessoa recebeu um diagnóstico de que é a doença do carrapato. Ou seja, todos os dias eu atendo alguém com algum quadro de doença do carrapato, que o veterinário não conseguiu tratar, que o veterinário não está conseguindo sucesso. Muitas vezes porque a pessoa não disse ao veterinário, ou o veterinário não perguntou à pessoa as perguntas corretas para que ele tivesse as respostas que levariam o tratamento correto do seu cão. Pessoal que está mandando as dúvidas, obrigado pelas dúvidas e perguntas de vocês. Deixa o seu bom dia aqui embaixo. Quem ficar até o final comigo da live, eu vou abrir para responder as dúvidas e perguntas de vocês, tá bom? Fiquem comigo até o final. E o pessoal que assiste gravado, tenta participar ao vivo com a gente. Apesar de eu ler os comentários de vocês, participar ao vivo é sempre muito mais gostoso, beleza? Quem está gostando até aqui, deixa eu ver, edita aí 6666. Então, gente, não existem doença que não tenha cura. Toda doença tem algum tratamento, tá? Realmente, pode ser que não tenha uma cura, não seja mais possível a cura. Um animal que tem uma falência renal, não dá para curar o rim que faliu. O rim parou de funcionar, não tem como eu reverter isso. Ainda não temos a possibilidade de fazer um transplante de rim em os cães, infelizmente. Mas toda doença tem um tratamento, toda doença existe algo a ser feito para melhorar a qualidade de vida do cão. E essa é a pergunta-chave, essa é a pergunta padrão, esse é o objetivo padrão de todo dono de cão. Promover mais saúde ao cão, promover mais qualidade de vida. Se você não consegue mais dar saúde para o seu cão já está muito idoso, já perdeu a saúde, está realmente uma degeneração cardíaca muito grande, tem uma lesão pulmonar, tem uma lesão renal ou hepática, e esses são os quatro órgãos vitais do cão que, se apresentarem problemas sérios, realmente são mais complexos de serem revistos.
Mas do resto, eu posso dar suporte para que esse cão viva melhor, e esse tem que ser o nosso objetivo. No entanto, o cachorro não chega na nossa casa com manual de instruções. O cachorro não chega na nossa casa dizendo exatamente como alimentar, como analisar, como é as fezes normais do cachorro, como é o xixi normal do cachorro, quantas vezes o cachorro faz xixi, quantas vezes o cachorro faz cocô, quanto de comida ele precisa comer, quais frutas ele pode comer ração, não pode comer ração, tem que ser alimento natural, quais alimentos ele pode, quais ele não pode dormir na cama, não pode, dicas de adestramento, sabe? O cachorro não vem com manual de instruções para te ensinar como cuidar corretamente desse cão. E o fato de a gente não ter conhecimento, e a gente vai cuidando na emoção, né? Todos nós temos o nosso cérebro, que é dono da razão, e vai nos dizendo o que é certo, o que é errado, faz isso, faz aquilo, né? Levanta de manhã. Ninguém se levanta de manhã porque, pô, tenho que levantar, tenho que fazer as coisas que eu preciso fazer, minha responsabilidade. Vou trabalhar porque eu tenho as minhas obrigações. Vou cuidar eu tenho as minhas responsabilidades. Todo mundo tem. A nossa razão é que manda. E muitas vezes a razão te manda alimentar o seu cachorro. Só que na hora que você vai alimentar o seu cachorro, o que acontece? O coração te pega aqui, ó. Ai, coitadinho, ai, que fofinho, ai, tá aqui um petisquinho. Você quer um petisquinho? Quer? Quer que a mamãe dê um petisquinho pra você? Quer? Tô. Ah, muito bem. Ah, menino. Quem aqui faz isso com o cachorro? Quem aqui fica louco, fica sedento quando vê o cachorro e quer brincar, e quer abraçar, e quer passar a mão, e quer rolar? Quem aqui? É a emoção te comandando. O seu trabalho era simplesmente colocar comida para ele. Porque você tem a sua obrigação, a sua razão te diz, ó, alimente o animal. O animal não tem culpa de morar na sua casa, você tem que ser responsável, regar as plantas, alimentar os animais. Certo? Certo. Mas a emoção te faz, muitas vezes, cuidar de uma outra forma do seu cão. Que, como ele não tem manual de instruções, você não sabe se é certo ou errado. Mas como você gosta e você vê que ele gosta, bom, se ele está feliz, está tudo certo. Se ele gosta, ele abana o rabo para mim, tá tudo certo. É assim que a gente pensa. E como não tem um manual de instruções, e muitas vezes o meu veterinário não me explica o que é certo e errado, muitas vezes o meu veterinário não diz para mim que aquilo é ruim, que aquilo é errado, que aquilo prejudica o tratamento, eu continuo a fazer. E aqui começa o insucesso de doenças. Então, em muitos casos, eu vejo que a doença não é tão complexa, a doença não é tão difícil de ser tratada, não é difícil de ser curada. E muito menos não é difícil de eu conseguir melhorar a qualidade de vida do cão. Mas, pelo fato de você não contar tudo o que você faz na sua casa para o veterinário, e pelo fato do veterinário não te perguntar o que ele realmente deveria te perguntar, pelo fato dele não buscar se aprofundar em conhecer sobre você, sobre a sua vida, sobre o seu cachorro, sobre sua casa, seu ambiente, a sua rotina, ele não vai conseguir adaptar. A palavra é adaptação. Todo protocolo, todo tratamento não deve seguir à risca um padrão. Ele precisa de uma adaptação para a sua casa, para o seu cão. Então, qual é o nível de ativação imunológica do seu cão? Eu te pergunto, você sabe? Você já ouviu falar sobre a ativação imunológica do cão? Pois é. Você já ouviu falar em nível de ancestralidade de um cão? Pois é. Você já ouviu falar em nível de dominância? E aí, nível de dominância é o dono, tem o seu nível de dominância, o cão tem o nível de dominância dele. São alguns pontos primordiais, os pilares iniciais que eu preciso medir no meu cão para adaptar ao protocolo. Ou seja, o veterinário deveria medir isso do seu cão, saber de você, medir isso, te mostrar, olha, seu cão tem esse nível de ativação imunológica, seu cão tem esse nível de ancestralidade, seu cão tem esse nível de dominância. E o seu cão tem este nível de previsibilidade. Então, com esses 4 níveis, o veterinário precisa pegar o protocolo. Ó, tá aqui, o protocolo padrão de doença do carrapato é esse. Agora eu vou desempacotar e eu vou colocar um lacinho vermelho nesse, vou colocar uma fitinha azul nessa, para você seguir em sua casa. Você entendeu? Entendi. Porque existem cães que não tomam comprimido, que a pessoa não consegue dar comprimido. Existem cães que estão obesos. Como é que eu vou fazer um tratamento de um anti-inflamatório se o cachorro está obeso? Existem cães que estão com processo de infecção bacteriana, mas sem tártaro na boca. Ou seja, aí o cão precisa fazer um tratamento, mas a alimentação está desbalanceada. Aí o cão precisa fazer um outro tratamento, mas ele não faz atividade física. E ou seja, se o veterinário não fizer perguntas que te deixem desconfortáveis, ele não vai ter as respostas cruciais para
resolver o seu problema. E aí você vai fazer o quê? Gastar dinheiro, porque você, gente, sendo bem franco e sincero, tá? Eu tento ser o mais transparente aqui possível com vocês. Inclusive, comentem pra mim aqui, saber se vocês gostam, às vezes, quando eu seja mais sincero ou não, porque eu me passo meio como grosso, sabe? Às vezes eu fico meio até... às vezes eu falo até de forma meio esculachada, né? Eu entendo que às vezes eu acabo atingindo negativamente algumas pessoas acabam se sentindo feridas e não é essa a minha intenção. Minha intenção é realmente ajudar vocês, tá? E às vezes eu tenho aquele papel meio de paizão, de tipo dar um chacoalhão, de às vezes de falar as coisas que não é confortável para você, mas você precisa ouvir, tá? Então não é nada pessoal, não é nada para atingi-los negativamente, tá? Vocês gostam que eu seja mais assim, sincero, transparente ou não? Digita aí 777777 para me saber. Mas fechando parênteses, infelizmente, gente, quando ele vai fazer o tratamento, quando você vai moldar o tratamento, você precisa adaptar o protocolo para o paciente. E aí o veterinário, se ele está tão focado no estudo, na técnica, na aplicação do medicamento, ele nem te pergunta se você consegue fazer comprimido. Ele nem te orienta sobre qual seria a alimentação correta. Ele nem te explica sobre a base da doença. Ele não faz perguntas sobre você. E aí você vai perder dinheiro, infelizmente. Porque você vai gastar muito dinheiro achando que o problema é o veterinário, você vai trocar de veterinário. Aí você vai seguir o tratamento. De novo, você seguiu, mas como ninguém te disse como fazer aquele tratamento, você fez como ele escreveu na receita. Porque se ele coloca um comprimido de manhã, um comprimido à noite, você vai seguir. Mas ele não te explicou que o comprimido precisa ser depois da refeição. Mas ele não te explicou que aquele medicamento, ele só pode dar depois de coisa. Depois da refeição, ele não te explicou. E aí o que acontece? Você acaba por fazer as coisas erradas. Sem saber. E aí o tratamento não responde. Então, todo tratamento, ele tem chances de ter resultado. Só que eu preciso adaptar a adaptação do protocolo para o meu cão, para o meu estilo de vida, tá? Cada cão tem uma necessidade, tá? Por mais que as doenças sejam iguais, o meu cão tem uma necessidade diferente. Se você tem mais de um cão em casa, por exemplo, é fato, gente, vai dar problema. Porque o jeito que você cuida de um cão, você não vai poder cuidar do outro. Só que um que tá doente. E se você começa a tratar diferente de um cão, o outro vai fazer o quê? Vai ficar com ciúmes, vai brigar, vai querer comer a comida do outro. E aí você muitas vezes é obrigado a separar. E aí você separa o cão, e aí o que acontece? Aí que o outro fica com mais ciúmes, porque aí esse que quer ir junto com o outro, e o outro quer vir pra cá. E aí você fala, e agora? E aí eu te pergunto, tem vários profissionais que muitas vezes não te perguntam nem isso. Quantos cães você tem em casa? Você consegue isolar esse animal que está doente? E aí, como é que o tratamento vai dar resultado se o profissional não te perguntou isso, se o profissional não te orientou como deveria ser feito? E aí agora, né, então esses são os principais erros dos profissionais. Eles ficam muito focados em protocolo, em tratamento, em técnica, em artigo científico, em publicação no congresso, e esquece do aspecto de lidar com as pessoas, de compreender o problema das pessoas, de compreender as pessoas e o problema que você vive. Porque muitas vezes você foi no veterinário por conta de um problema. E aí daqui a pouco ele foi tratar outra coisa e não tratou o problema que você queria que ele tratasse. Ele nem deu importância, talvez, de algumas coisas que você falou. Você contou algumas coisinhas pra ele, ele nem escutou por aqui, soltou aqui. Mas ele nem me ouviu. Será que ele entendeu? Será que ele anotou isso na ficha? Será que ele percebeu que acontece isso? Eu falei. E ele parece que ignorou totalmente o que eu disse. Porque os veterinários não estão treinados para ouvir as pessoas. Eles não estão treinados para conversar com as pessoas e extrair das pessoas o melhor delas. E aí eu digo isso porque eu aprendi isso. Eu tive que sair da veterinária e fui fazer cursos de psicologia, fui fazer cursos de análise comportamental, fui fazer cursos de comunicação para que eu pudesse fazer isso que eu faço hoje. Fazer uma aula, fazer uma live, conversar com as pessoas, para que eu possa fazer as consultorias com as pessoas pelo WhatsApp. Eu tenho que entrar em meios que são meio conturbados. Eu digo, acabo tendo uma habilidade ou um defeito que é fazer as pessoas chorarem. Muitas pessoas que eu vou conversar, fazer as consultorias, eu começo a fazer perguntas, e quando eu começo a fazer algumas perguntas, a pessoa começa a desabar em chorar. Ai, doutor, desculpa. Me emocionei. Por quê? Porque eu encontrei a ferida, eu encontrei o problema. Eu encontrei a raiz de tudo.
E aí eu digo pra você, gente, não tem como você cicatrizar uma ferida, não tem como você curar um problema, resolver um problema, se você não for na raiz do problema, se você não for lá aqui, ó, vou lá na raiz aqui, ó, corta, corta. Por quê? Nós temos a razão e nós temos a emoção. E a gente cuida do nosso cão pela emoção e não pela razão. E aí começam as doenças. E aí você quer curar a doença pela emoção. E a doença não se cura pela emoção, a doença se cura pela razão. E o veterinário não te explicou isso, ele não te disse isso. O remédio que você comprou na farmácia, no pet shop, na agropecuária, o exame que você fez lá, ele não fala a lesão emocional, ele não te conta isso. E aí se você tem uma ferida emocional, o seu cão vai ter a ferida emocional. Gente, isso é fio solto, isso é energia em aberto, por si só. Aí você continua com hábitos errados, tentando fazer o certo, porque você está com a receita na mão, vou seguir esse protocolo, mas você ainda está fazendo coisas erradas, porque o seu animal não veio com um manual de instruções e ninguém parou para te mostrar que para você cuidar deste cão, você tem que fazer diferente. E às vezes você fala assim, puxa, mas eu não quero fazer diferente. Eu não quero cuidar diferente do meu cão. Eu não quero. Eu gosto dele assim. Eu quero continuar sendo assim. O meu prazer em ter cão é fazer isso com o meu cão. E aí você vem e fala para mim que não pode fazer isso? Pois é. E não tem problema. Só que você tem que entender que a origem da doença é aquela. E aí tá tudo bem, gente. Porque existem cães que têm uma doença que não vai ser tratada. Não porque não existe cura, mas porque o dono não quer tratar. Porque o dono tem as feridas que ele não quer resolver. Será que vocês entenderam ou foi muito complexo aqui? Dita aí 888 para mim saber aqui. Vocês conseguiram entender a mensagem que eu passei ou eu vaguei e vocês boiaram aí? O veterinário não faz as perguntas que ele deveria fazer para colher a raiz do problema do seu cão. Ele vai te passar um protocolo, quando o veterinário prescreve um tratamento, uma receita, ele vai te passar o tratamento que ele aprendeu na faculdade. É o tratamento técnico, é o tratamento que está nos protocolos e livros. Por quê? O que o veterinário mais tem medo, é que você pegue aquele protocolo e você vai em outro veterinário. E aí se você vai em outro veterinário e mostra o protocolo, o veterinário fala assim, nossa, mas aquele veterinário te passou isso, por que ele passou esse remédio? Essa dosagem está errada, por que ele fez isso aqui? A coisa que o veterinário mais tem medo é de que você pegue o protocolo que ele está usando no tratamento do seu cachorro e você leve isso para outro veterinário que seja mais sabichão, que seja mais estudioso, que saiba mais. Então ele morre de medo disso. Então ele segue o protocolo que está no padrão, que está no livro, porque ele tem medo de fazer algo diferente. E aí ele não faz perguntas para você para não ser invasivo. Você é casada? Você é solteira? Você tem filhos ou não tem filhos? São perguntas emocionais. Vocês concordam? Vocês concordam comigo? São perguntas muito pessoais. Você tem o direito de responder ou não responder para mim. Quando eu pergunto para vocês aqui, por exemplo. Pergunta simples. Qual é a sua idade? Comenta aqui embaixo qual é a sua idade. Vocês respondem se vocês quiserem. Se vocês se sentirem confortáveis para isso. Para compartilhar. Certo? Mas essa sua idade tem uma trava. Que faz com que você queira compartilhar, você não queira compartilhar. As pessoas que não querem compartilhar, as pessoas que não colocam nem foto no bio do perfil, as pessoas que usam um nickname e não usam um nome verdadeiro na rede social, elas têm uma explicação para isso. Vocês entendem? E até aqui tudo bem, direito de cada um. Mas, quando eu sou o veterinário e você me procura para curar o seu cão, tem perguntas que eu preciso fazer para você, e dependendo da resposta que você me dá ou da resposta que você não me dá, vai fazer com que eu não possa ajudar o seu cão. E não por incompetência minha, mas porque eu tenho que entrar para eu curar esse problema, para resolver esse problema, eu tenho que entrar em um local onde você não está me dando acesso. Então aí, torna inviável eu manter um acompanhamento com você. Eu resolver um problema do seu cão, sendo que você não permite que eu entre na sua vida. Porque o problema do cão não está no cão muitas vezes, está na pessoa e o hábito que ela tem em casa, que é errado, mas ela age por emoção ao cão. E ela não sabe que é errado e ela não entende o quanto o hábito dela é negativo para o cão, causando a doença do cão. E aí ela acha que a culpa é do veterinário, ela vai no veterinário, vai no outro veterinário, vai no outro veterinário, vai em um protocolo, pega outro protocolo e não resolve. E o veterinário não pergunta, o veterinário não busca. Mas eu preciso saber, você é casado? Você é solteiro? Você tem filho? Não tem filho? Qual é a sua idade? Você trabalha com o quê?
Quantas horas por dia você trabalha? Você trabalha em casa, trabalha fora. Tem empregada, não tem empregada? Você é empresário? Você é funcionário? Quando foram as suas últimas férias? Qual é a sua comida favorita? Qual é o seu hábito alimentar? Você está feliz com a sua saúde? Você se orgulha da saúde que você tem? Você, pessoa, você se orgulha da saúde que você tem? Você se orgulha do dono de cachorro que você é? Você se acha uma pessoa responsável com a saúde do seu animal? Sim ou não? Vocês estão entendendo? Por isso que eu digo, quando eu faço acompanhamento no WhatsApp, eu vou a fundo da pessoa e eu vou te mostrar onde você vai perceber que, putz, é isso. Nossa, doutor, você matou a charada. Nossa, sabe o que é, doutor? Quando eu era criança, eu tinha um cachorrinho, o nome dele era Pingo, e uma vez ele foi fazer tal coisa e ele caiu na piscina, então por isso eu não dou banho no meu cachorro. Eu tenho muito medo de água e não sei o quê. Pronto. Tá explicado os problemas de pele do seu cachorro. Ou o excesso de banho, ou a falta de banho. Tá explicado. Vocês conseguem entender como através de perguntas a gente chega em respostas, e através das respostas a gente chega em resultados, e através de resultados eu consigo melhorar a vida do seu cão? Eu consigo te mostrar qual é o caminho que você precisa seguir, porque o caminho padrão, que talvez seja através dos banhos, não vai dar certo para você. Por quê? Porque você tem um problema ou em dar banho em casa, ou em dar banho em pet. Sabe o que é, doutor? Uma vez eu peguei um outro cachorrinho que eu tinha, nossa, até faleceu já, coitado. Nossa, sinto muito, nossa, gostava tanto dele, mas nossa, ele faleceu. Mas sabe o que é? Uma vez ele veio no pet shop, a menina foi abrir a porta, ele escapou, ele acabou correndo pra rua, e foi atropelado, e todo mundo tem uma história dessa. Aí eu te pergunto, o seu veterinário já perguntou? E aí, como que eu vou tratar um cachorro se eu não sei das histórias que o dono desse cachorro conta sobre o próprio cachorro? Uma pergunta, isso eu sempre fiz, desde que eu me formei. Quem tá gostando até aqui, tiver, dita aí. 9 agora, 9999, dita aí, 9999. Cadê o joinha e os coraçõezinhos? Hoje tá fraco de coraçõezinho, gente. Preciso do dedinho na telinha, que é aqueles coraçõezinhos que ficam voando aqui. Uma pergunta que eu sempre fiz, gente, como veterinário. E as pessoas sempre se intrigavam comigo. Imagina eu, né? Recém-formado, 24 anos, vou lá atender a pessoa. E eu perguntava assim pra pessoa: como é que esse cachorro chegou na sua vida? A pessoa olhava pra mim assim, tipo, algumas pessoas mais emocionadas, eu já fiz a leitura, já entendi. Essa pessoa mais emocionada, ela pegou na paixão, pegou na dor, pegou no sentimento, aquele cachorro. A pessoa mais racional, não, sabe o que é? Eu estava procurando um cachorro assim, não sei o que não latisse tanto para morar no apartamento. Pessoa razão, pessoa da razão. E a pessoa da emoção, então eu tava indo no mercado, e aí eu passei e vi um cachorrinho caído ali, jogado e tal. Eu prometi pra mim, falei com Deus que eu ia comprar um negócio. Se eu tivesse voltando ele nem estivesse lá, é que era pra mim levar pra casa. Ou seja, como esse cachorro chegou na sua vida, diz muito sobre a saúde dele, diz muito sobre a sua forma de cuidar do seu cachorro. Já é um dos primeiros motivadores para que eu possa medir qual é o nível de ancestralidade desse cão. Qual é o possível nível de ativação imunológica que eu vou encontrar com esse cão. E é estas as respostas que me dão base para realmente resolver esse problema do meu cachorro. Por isso eu digo, toda doença, todo animal existe tratamento. Não desista do seu cachorro. Não desista do seu cão. Não aceite quando o veterinário te indicar a eutanásia. Não aceite. Escute, faça perguntas. Queira saber o porquê. Queira entender mais. Porque se ele não tentou te entender, se ele não tentou te fazer as perguntas certas, então você pode fazer as perguntas para ele. Vira o jogo. Porque, gente, eu entendo o seguinte, existe uma lei universal, que é a lei do comprador-vendedor. Existe uma lei universal. Todos os dias movimenta trilhões de dólares, todos os dias movimenta trilhões de dólares. É o jogo do vendedor e do comprador. Vendedor e comprador, vendedor e comprador. Tem hora que o vendedor está por cima, tem hora que o vendedor está por baixo.
Tem hora que o comprador está por cima, tem hora que o comprador está por baixo. Essa é a lei universal. Todos os dias movimenta trilhões de dólares em todo o mundo. Onde o cara que compra, ele tem direitos. O cara que vende tem obrigações. Então, existem algumas obrigações do seu veterinário e você, como cliente, tem direitos. Então, você que compra, você que paga a consulta, você tem direito a. O cara que está fazendo a consulta, que está recebendo, que está vendendo a consulta, ele tem deveres a. E você tem que usar essa regra a seu favor, e não ao contrário. E eu vejo as pessoas usando ao contrário. Ah, mas ele que é o veterinário, então não tem jeito. Errado, tem jeito. E você que manda, porque você que é o dono, você que está pagando, exija, pergunte, vá para cima. Por isso que eu digo, gente, quando eu falo para as pessoas, entra pro clube Dica do Veterinário, entra pro nosso clube, aprenda a analisar seu cão em casa, aprenda a ver os parâmetros em casa, compreenda mais sobre os problemas, compreenda mais sobre como funciona a veterinária, como funciona o profissional, aprenda, sabe? No clube eu ensino tudo isso, gente. Para quê? Para que você não seja enganado, para que você assuma o controle e domínio sobre o seu cachorro, você assuma o controle e domínio na sua casa, você assuma o controle e domínio dentro de uma clínica veterinária, dentro de qualquer consultório, com qualquer profissional. E uma vez que você aprende a técnica, uma vez que você aprende a assumir esse controle, a sua postura, você vai conseguir conversar com o médico, com o dentista, com o pediatra do seu filho, com o geriatra, com o veterinário. Porque você aprende que é uma lei universal. Entendeu? Comprador e vendedor. Quem você é nessa história? Porque se você é empresário, se você é um vendedor de manga, vamos um exemplo bobo. Se você é um vendedor de manga, você está vendendo, você quer convencer as pessoas a comprarem a manga. Como é que o cara do abacaxi faz? Opa, abacaxizinho aí, minha senhora. Aqui, ó, experimenta uma lasquinha para você ver como é gostoso aqui. Quem já foi lá no Mercadão de São Paulo, Mercado Municipal de São Paulo? Você vai ou lá em Belo Horizonte também, Mercado Municipal de Belo Horizonte também é desse jeito. Tá lá os caras aqui, ó, experimenta o queijinho, senhora. Pega um queijinho aqui, ó, pega uma lasquinha. Lá no Mercado Municipal de Poços de Caldas também tem um pouco disso. Ó a goiabada, experimenta a goiabada aqui, uma goiabadinha aí, senhora. Ó o queijinho aqui, olha a fruta, experimenta essa fruta. Olha aqui, você tá docinha, leva já. Por quê? Ele quer o que ele quer vender. E ele vai fazer o quê? Eu vou te dar um negócio para quê? Para te pegar no sabor, para te pegar no paladar, para te pegar na emoção, para te pegar na fome. Como é que os restaurantes fazem? Coloca aquela comida gostosa, cheirosa. Tem que ter cheiro, tem que ter. Vocês estão entendendo ou não? Quem tá gostando até aqui, tiver dita aí 10. Já vamos encerrar a live para mim abrir para perguntas de vocês. Então, gente, assuma o controle. Vendedor e comprador. Se você é o vendedor, claro que você vai tentar agradar o cliente, vai tentar saber do cliente. Por quê? Porque você quer saber, tem filho, não tem filho? Opa, senhora, então leva 10 mangas, porque a senhora tem filho, a criançada adora manga docinha. Descasca lá pra criançada. Agora, se você não pergunta, a pessoa é sozinha, solteira, mora... Ou seja, claro que vai ser diferente. Então, se você não conhecer a pessoa com quem você está lidando, você não vai vender. Se eu não conhecer você, dona do cachorro, eu não vou conseguir cuidar do seu cachorro. O tratamento não vai dar certo, não é o protocolo padrão, acabou. O nível de dominância é um nível que tem que ser medido do ser humano e do animal. Não tem sentido eu conversar com uma pessoa e eu não saber qual é o nível de dominância da pessoa. Por quê? Como que eu vou resolver seu problema se você tem um baixo nível de dominância? Você não vai conseguir se impor pro seu cachorro. Você não vai conseguir seguir o tratamento à risca. Então, para você, eu tenho que fazer uma proposta diferente. Olha, senhora, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um combinado? A senhora mora muito longe daqui? Não mora? Se a senhora pudesse vir aqui dia sim, dia não, seria um transtorno muito grande? Não seria. Então vamos fazer o seguinte, senhora. Em vez da senhora comprar os remédios, as coisas, tudo, a senhora não precisa comprar nada. A senhora deixa pago um pacote aqui e a senhora vem todo dia sim, dia não. Eu troco o curativo, eu dou o remédio, eu avalio o seu cão. Pode ser? Opa, pode ser. Pronto, resolveu o seu problema. Agora o cara fica aí 5 anos prescrevendo remédio, prescrevendo vitamina, mandando dar banho. E a pessoa está um baixo nível de dominância. Quando que ela vai executar aquilo ali? Nunca. Quando que ela vai aprender a alimentar corretamente o cachorro? Nunca. Por quê? Porque ela é uma pessoa emocionada. E não é um erro, é uma característica dela. A gente comete erros quando eu não consigo, quando eu não identifico que é um erro. Quando eu identifico que é um erro, eu tenho a opção de continuar fazendo ou mudar. Entendeu? Só que tem pessoas que vai muito mais complexo de mudar.
pelo nível de dominância dessa pessoa. Acabou. Aí, se eu sou veterinário, eu tenho que saber disso. Se eu sou vendedor, eu também tenho que saber disso. Se eu quero vender bem, eu tenho que saber. Ah, mas senhora, e aí? Quem que manda na casa? É você ou seu marido? Opa, então lá o velho gosta da manguinha. Vamos levar aqui 2 kg de manga aqui, ó. Argumentos para que você vá comprar o produto dele. Só que você, como compradora, vai ter as suas indagações, porque você tem os seus direitos. O vendedor tem deveres, você tem direitos. Saiba usar seus direitos. Mas para a gente não se alongar mais, vou encerrar por aqui, tá bom? Poderia falar muito mais sobre isso, inclusive eu recomendo, quem gosta desse assunto, quem quer aprender mais, aprender a lidar com o seu animal, aprender a fazer análise dos seus parâmetros, a medir os seus níveis de dominância, seu nível comportamental, venha para o nosso clube. No clube tem todas as aulas explicadas, gravadas, explicando como você, dono de cão, pessoa comum, consegue combater e curar vários problemas de saúde do seu cão em casa, como consegue entender e aprender a lidar com o seu veterinário, aprender a entender melhor sobre os protocolos e como é a vida do veterinário para que você possa lidar e virar o jogo. Procure um bom profissional, procure uma pessoa que você confia para você seguir o tratamento. É saúde, gente. Saúde não se brinca. Saúde não é brincadeira. Você está pagando caro. Não é barato a veterinária no Brasil, não é barato os tratamentos no Brasil. Sabe, você pode usar da forma certa. Pagar para bons profissionais. Vamos favorecer aos bons. Para que os ruins vão às mínguas. Ou eles se superam para se tornar melhores, ou eles vão às mínguas. E vamos deixar os bons. É gostoso você pagar para uma pessoa rica, o cara que é bom, o cara que resolve, o cara que prospera e cresce. É gostoso, gente. Você vai no mercadinho aí da sua esquina, você vê o mercadinho, ou era só uma merceariazinha. Aí, pô, cresceu, aí cresceu e cresceu, porque é bom. Eu gosto, eu vou, eu me orgulho de comprar naquele lugar. Eu vi o cara crescer, é gostoso você falar que você participou daquilo. Você vê que a pessoa é próxima. É gostoso isso, gente. Agora, o cara que você vê lá, que você chega lá, o cara, pá, manga, colhe lá no pé. Aquela pessoa que não sabe conversar, não sabe dialogar, não sabe te explicar, não tem paciência. Ou você trata do meu jeito ou não é. Quem é o veterinário aqui? Gente, se um veterinário falar isso pra você, gente, fecha, vai embora e processe o cara. Se o cara falar isso pra você, gente, escuta o que eu tô falando. É até errado da minha parte, mas eu vou te falar a verdade. Se o veterinário falar isso pra você, quem que é o veterinário aqui? Sou eu ou a senhora? Não, então siga, só a senhora fazer o que eu mando. Gente, se um veterinário falar isso pra você, a senhora peça o dinheiro da consulta de volta e vá no seu direito do consumidor. Processe esse cara. É inadmissível em 2026 um veterinário responder um cliente dessa maneira. E eu recebo relatos das pessoas. Eu falo, atendo pessoas todo dia no WhatsApp, gente. Pessoas com cada casa, que moram em cada bimboca, em cada buraco, que vocês não imaginam. Tem uma pessoa que eu atendo, que tá no nosso grupo de acompanhamento, tem uma pessoa que eu atendo, ela sobe no morro, dá tipo 4 quilômetros da casa dela, ela sobe no morro para conseguir sinal de celular, de internet, para ela poder ligar para mim, para ela poder mandar as mensagens para mim. Ela sobe lá no morro. E ela se desdobra, mas ela fala assim, ó, eu me desdobro para falar com você, porque eu já me decepcionei e já fiz muita coisa errada aqui. Quem gostou, digita 10, 10, 10, 10, 10, dica do veterinário.com, nosso site, para vocês terem acesso a nossas consultorias pelo WhatsApp, poderem conhecer o nosso clube Dica do Veterinário, onde você tem acesso a tudo isso. Você quer tirar dúvida comigo? A gente tem o nosso clube Dica do Veterinário, é o espaço mais fácil para você assinar, ter acesso às nossas aulas mais profundas, nosso passo a passo e poder ter suporte ao aluno diretamente comigo. Quer falar comigo pelo WhatsApp, ter uma análise de caso, basta agendar uma consultoria, uma análise de caso pelo nosso número de WhatsApp, que está no site ou está na nossa bio, está nas nossas redes sociais, dica do veterinário.com. Agora é a hora. Dúvidas, mandem pra gente. Tem uma cachorrinha de 15 anos. Legal, Lê. Obrigado pela participação. Simone. O que mais? Dimas. Aline. Carlos Alberto. A doença... Opa, acho que o Carlos mandou alguma coisa aqui. Vamos lá. Agora é a hora das dúvidas, gente. Quem tem dúvidas pode mandar. Com todos esses conteúdos era para esta live estar lotada de gente. Pessoa, verdade, Glória, mas não é assim, né? Infelizmente. Bom dia, doutor. Acompanhando seus vídeos. Obrigado por ajudar sempre. Infelizmente cheguei tarde aos seus vídeos e perdi meu dog segunda para na plaza. Nossa, sinto muito, viu? Gastei, não consegui perder meu Atlas.
A doença estava avançada, os órgãos dele já estavam muito afetados porque não reagiu soro na veia, medicamentos na veia, infelizmente. Entendi, Carlos, sinto muito, viu? Realmente o principal, gente, é a gente cuidar preventivamente. Por isso que quando eu falo para vocês, venham pro clube, não é assim da boca para fora, é porque no clube vocês vão aprender a identificar doenças no estado inicial da doença, antes da doença manifestar sintomas. Porque quando o cão demonstra que ele está doente, quer dizer que já é tarde demais. Porque existem outros gatilhos animais que os animais, até um tema de um vídeo legal, tá? Antigamente tinha aquela seguinte frase: ah, meu cachorro foi embora para morrer. Ah, meu gato foi embora para morrer. O que acontece é que os animais têm um instinto muito forte de não se mostrar doentes, né? Hoje em dia vem quebrando isso por conta de alguns cães com excesso de humanização. Ao longo das criações de cães criados apenas por humanos e cruzados com ambiente humano e criado cada vez mais próximo do ser humano, alguns cães estão tendo um comportamento humano, que é de mostrar a doença. Ele vem e mostra a patinha que está doente. Mas isso não é um comportamento normal. O comportamento normal do cão é omitir a doença. É o sistema de compensação de doença. Então o corpo vê que tal órgão não está funcionando também, o corpo tenta compensar aquele órgão que não funciona de uma maneira natural. E aí você, que não está treinado, que não tem noção, você não vê que o animal está doente. Ele já te deu os sinais que ele está doente aqui, ó. Mas você não percebe. No clube eu ensino tudo isso, como você avalia esses parâmetros e como você cuida da forma certa para que o seu cão não fique doente. E para se ele começar a ficar doente, você conseguir tratar em casa, sem precisar deixar em um estágio grave, um estágio avançado que você precisa de um veterinário. E às vezes você não tem um bom veterinário na sua cidade, na sua região, infelizmente. Bom dia, como posso identificar a doença do carrapato? É o que eu acabei de falar, no nosso clube a gente tem as aulas onde eu te explico vários gatilhos. São 11 itens que você precisa checar no seu cão, tá? E você checando esses 11 itens, você vai ver que pelo menos 2 ou 3 vão estar errados. O parâmetro mais simples e mais comum que as pessoas podem utilizar em casa, um dos parâmetros, é a mucosa ocular ou a mucosa gengival. Notou que tá pálida, é um sinal da doença do carrapato. Exame de sangue também é outra forma fácil que vocês podem fazer em casa. Mas como eu falei, no clube a gente compartilha 11 dicas, 11 passo a passos que você precisa avaliar do seu cão para identificar não somente a doença do carrapato, mas várias outras doenças que acabam chegando no seu cão e quando você vê já é tarde demais. Quando o seu cão demonstrar a doença, já é tarde demais. A velhice dela tá difícil, mas ela está bem. Que bom que ela está bem. Feliz por isso. Deixa eu ver. Quem mais? Tireoide em gatos tem cura na alimentação? Depende. A tireoide todo mundo tem. Depende do que... Qual é o problema na tireoide, entendeu? Tireoide é uma parte do corpo, tá? Agora, o hipotireoidismo ou hipertireoidismo, isso seria um problema, entendeu? Aqui, cada live uma aula magna. Obrigado, John. John Clay, obrigado pela participação. Seu nome é esse mesmo? John Clay, Alto do Piauí, que legal. Bom dia, minha cachorra tem algumas calombinhos pelo corpo, mas não aparece doer. Parece ínguas, o que pode ser? Pode ser íngua, pode ser alterações nos linfonodos, entendeu? Pode ser reação alérgica. Veja a base da saúde do seu cão, antes de você sair gastando dinheiro, tá? Se você não tiver um bom veterinário para te ajudar a analisar o seu cão, faça... No clube, é o que eu falo, no clube a gente tem as aulas básicas, onde eu te explico como você avalia os aspectos básicos. O que eu sempre falo, gente, que é o principal, você tem que focar em fazer o certo, tá? Você tem que fazer o certo. O que é o certo? É você aprender sobre os 3 pilares da saúde dos cães. 3 pilares da saúde dos cães. Se você fizer os 3 pilares, as chances do seu cão ficar doente são mínimas. Aí vamos supor que o seu cão está apresentando doença, igual aí um calombinho da pele. Eu vou lá aprender os 3 pilares. E você fala assim, poxa, eu estou fazendo errado. O segundo pilar eu não estou cumprindo. Ótimo. Então comece a cumprir. E não se preocupa com os calombinhos. Só comece a fazer o certo. Se você aprendeu a fazer o certo, faça o certo. 3 meses você vai ver resultado. Com certeza. Em 3 meses você vai começar a notar resultado. Por você ter feito o certo. E aí você não deu importância para aquele problema, você não tentou tratar aquele problema, você só se preocupou em fazer o certo. E o problema foi embora. Essa é a dica de ouro para vocês. Tenho muitos cachorros, o que eu devo fazer é conhecer cada um para lhes dar cada individual...
lidar com cada individualmente, principalmente na hora da alimentação. O que o senhor me indica em relação a isso? Eu te indico fazer o nosso curso, Os 4 Pilares do Comportamento Canino, Glória. Nos 4 Pilares do Comportamento Canino, eu explico exatamente sobre quais são os 4 pilares do comportamento canino que faz com que você consiga definir essa hierarquia da sua casa. A sua briga de alimentar cada um é porque você provavelmente não está claro, não está nítido para você qual é o nível hierárquico da sua casa. Uma vez que você lê isso no seu cão e você define esses 4 pilares na execução hierárquica da sua casa, tudo vai ficar mais fácil, tudo vai ficar mais simples. Porque você falando a linguagem do seu cão, eles vão começar a te entender e vão começar a te respeitar, entendeu? Nos 4 pilares do comportamento canino eu ensino um pouco disso, tá? E tudo tá ligado com o conceito da alimentação, entendeu? Na minha cabeça, ver um cão comer... tá bonito, era tudo bem, mas hoje é diferente, a saúde para mim é o foco. Exatamente, Carlos, muito bem. A alimentação, aprendi que não é só uma ração, seja qual é a boa qualidade. Bom, na verdade, meu conceito é diferente, Carlos. Meu posicionamento aqui é diferente disso que você me falou aqui nessa última fala, tá bom? Mas como eu falo, lá no clube é onde a gente tem as aulas, mas claro, agora que você não tem mais cão, sinto muito pela sua perda, tá bom? Doutor, bom dia, sarna de ouvido tem cura? Tem cura, tá? Fernanda, o que acontece, o que vocês têm que entender é, tudo tá ligado com esses pilares da saúde do cão. Então, o primeiro passo, antes de você falar assim, vou matar a sarna, vou acabar... Antes disso, você faz o quê? Vou fazer o básico, que é a minha parte. O que é o básico? Vou fazer os 3 pilares da saúde do meu cão. Cumprir os 3 pilares da saúde do meu cão, eu já estou a um passo a mais para melhorar a imunidade do meu cão. Certo. A sarna e outros parasitas somente aparecem por uma baixa imunológica. E aí eu tenho que entender qual é o nível de ativação e imunidade do meu cão. Então, veja bem. Ativação imunológica, ativação da imunidade, é diferente de imunidade alta ou baixa. Eu tenho que saber se meu cão tem a imunidade ativa ou não tem a imunidade ativa. Se ela é ativa em quantos %? E aí eu vou ver, eu tenho que ter essa ideia. Depois que eu tenho essa ideia, eu tenho que saber agora qual é a imunidade que ele tem hoje. Então, hoje o seu cão pode ter um nível de uma ativação imunológica alta, mas ele está hoje com a imunidade baixa. E por isso ele está com sarna. Então, o tratamento para esse cão vai ser diferente. Pode ser que o seu cão tenha uma ativação imunológica baixa, mas ele esteja com a imunidade alta. Ou pior, pode ser que ele esteja com a imunidade baixa. Aí o tratamento vai ser um pouco mais complexo, um pouco mais diferente. A sarna, ela se aproveita, como todos os outros, né? Pulgas, carrapatos, a sarna, vermes intestinais, fungos, bactérias, todos os agressores que possam agredir o seu cão, eles advêm, eles se favorecem de uma imunidade baixa. Mesmo esse cão tendo a ativação imunológica alta, tendo uma ativação imunológica média ou tendo a ativação imunológica baixa. Nível de imunidade é diferente de ativação imunológica. A sarna está se aproveitando, ela apareceu agora, talvez, porque a imunidade está baixa. Então, de nada adianta você falar assim, vou usar um remédio para sarna, vou usar um produto para combater a sarna, um Triatox, por exemplo, ou lá os Simparic, Bravecto, o Revolution. Eles combatem a sarna, mas eles não ajudam o seu cão a elevar a imunidade, porque a imunidade do seu cão depende de você, e dessa live que eu te expliquei. Como você cuida do seu cão, como é que você usa a saúde do seu cão no dia a dia. A forma como você constrói os 3 pilares da saúde do seu cão vai me dizer se ele vai responder a esses tratamentos ou não. O remédio é fácil. No Google aí, gente, qualquer inteligência artificial, se colocar assim, tratamento da sarna, ele vai te dar. Agora, não é aquilo que definitivamente cura. Porque se você não sabe qual nível de imunidade, qual ativação imunológica, você vai usar o tratamento da forma certa, talvez, mas no momento errado. Que é o famoso dar 2 passos para trás, para você pegar impulso e você dar um salto. É o que eu te ensino. Você dá 2 passos para trás. Eu não vou me preocupar com a sarna agora. Vou deixar a sarna se alastrar e até piorar. Mas primeiro eu vou preparar o meu cão
aumentar a ativação imunológica, e aí eu pulo. E aí eu consigo dar um passo para frente de combate mais ativo. É como se fosse aquele trabalho de... Eu falo assim, vou fingir que eu não vi. Vou fingir que eu nem estou olhando. Aí daqui a pouco, você lá finge, deixa o bicho lá confortável, daqui a pouco você... Aí você chega e dá o susto. É mais ou menos isso. Entendeu? Isso é o que acontece. Eu não invento nada, gente. Não é invenção da minha cabeça isso aqui. Entendeu? Isso aqui é o que acontece naturalmente. É o que acontece com os animais na natureza. Naturalmente, os animais, eles reagem e respondem aos tratamentos, eles geram a cura em si ou a manutenção dos problemas de saúde que aparecem no animal na natureza, de forma natural, eles fazem isso. Então eu somente mimetizo o que acontece na natureza, eu mimetizo para minha casa, entendeu? Então a sarna tem cura, né? Alguns casos, vamos mudar até a frase para vocês entenderem. Você nunca vai ficar livre de um ácaro da sarna. Sempre vai existir. Você nunca vai ficar livre de uma bactéria. Sempre vai existir. Você nunca vai ficar livre de um fungo. Sempre vai existir. Você nunca vai ver seu cão sem verme no intestino. Sempre vai existir. Entendeu? Aceite isso. O seu problema não é a sarna. O seu problema não é o ácaro. O problema é o seu cão estar imunologicamente com a imunidade baixa, estar imunologicamente deficiente e por isso ele manifesta os sintomas. Entendeu? Não sei se consegui explicar, mas por isso que eu falo, gente. Venham para o clube. No clube vocês têm aulas, vocês vão entender todos esses conceitos passo a passo. Porque você vai aprender A, B, C, D, E em sequência, para que você forme o seu raciocínio, você consiga tratar o seu cão desde a raiz. Entendeu? Agora, a gente tentar somente... Eu tenho, inclusive, um livro de sarna. No livro eu já explico sobre essa questão imunológica, tá? Eu tenho o nosso livro de combate à sarna lá, se você já está com o diagnóstico feito, tá bom? Obrigado, só nos vídeos grátis, ensina muito, nesse grupo vou aprender mais. Gente, escute, não é só um grupo conhecido porque na hora que perdi meu animal não tem voz. Exatamente, essa é a questão, né? A gente às vezes se arrepende de algo, que eu não fiz. Eu poderia ter feito, mas não fiz, e agora é tarde demais. Esse mês vou entrar no clube. Quero muito aprender mais a fundo do que pagar rios na clínica. Esses dias paguei caro por exame de sinomose, onde a doutora me cobrou um terror. Me colocou um terror. Era uma cachorrinha nova, filhote, o veterinário do público até me olhou dizendo que... Te falei, então, bem diz que o senhor fala. Pois é. Questionem, gente, questionem, sejam questionadores, busquem. Se você tá pagando, né? Quando é o público é um pouco mais complexo, né? Porque você não tá pagando, aí a gente depende, né? A nossa briga é sempre essa. Você vai num serviço público, a gente tá sempre lá, puta merda. Porque você não tá pagando por aquilo, não diretamente, né? Você tá pagando indiretamente porque todo mundo, se você faz compra no supermercado, você paga imposto, né? Simples assim. Se você abastece o carro, você paga imposto. Então, indiretamente, quando você paga uma consulta veterinária, você está pagando imposto, né? Indiretamente, você está pagando. Mas quando a gente vai no profissional que atende ao público e você não está pagando ativamente ali, as pessoas acabam fazendo pouco caso, infelizmente, tá? Mas eu falo, a relação existe quando você sabe jogar o jogo. Comprador e vendedor. Quem você é nessa história? Se posicione. Beleza? Quem gostou da live, digita 10, 10, 10, 10, 10. Obrigado pela participação de todos. Vou encerrar por aqui. Um grande abraço a todos. À noite, se tudo der certo, à noite estaremos de volta, tá bom? Quem chegou até o final da live, deixa um soquinho nos comentários para mim saber. Quem segue a gente apenas aqui no nosso TikTok, siga a gente também lá no YouTube, Dica do Veterinário, beleza? Aguardo vocês por lá. Meu cachorro vai fazer uma endoscopia porque tem colapso de traqueia. Vai fazer cirurgia total de tudo, 4 mil. 4 milhões. Você escreveu 4 milhões, hein, Valkyria? Tá podendo, em 4 milhões a cirurgia, hein? Caracales. Boa sorte lá, Valkyria. Obrigado a todos, um grande abraço e tchau. Ótimo dia.